Olá, galera querida das escolas José Pereira e Joaquim Fernandes. Estou aqui para mais uma aula, dessa vez enfatizando a região sudeste do nosso Brasil, conforme aponta o mapa que está aqui embaixo, que foi retirado do site da Brasil Escola, brasilescola.ol.com. Então vocês podem ver aí esse mapa. Gente, essa discussão sobre a região sudeste, ela está baseada, e quero que vocês se baseiem e estudem, no capítulo 4 do livro Vontade de Saber, do 7º ano, da Neiva Torresani. No caso da escola do Fogareiro, vai ser um dos conteúdos cobrados na prova de quarta-feira que vem, né? Nós teremos a prova de geografia, junto com os capítulos 2, 3, o 4 também será cobrado. E no caso da escola Dr. Joaquim Fernandes, esse conteúdo será o próximo conteúdo abordado. Então vamos aqui. Como vocês podem ver no mapa, a região sudeste ela é composta desses 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. São Paulo aqui embaixo, Rio de Janeiro aqui do lado, mais acima, né, no leste da região, Espírito Santo mais acima aqui, no leste, e Minas Gerais, o maior de todos eles. Então veja bem, gente, qual é o mais populoso dessa daqui? É São Paulo. Desses estados, o mais populoso é São Paulo, sendo que a sua capital tem uma população imensa, né? Então, gente, outra capital com grande população é a do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro. Então, assim, essa área aqui, ela totaliza 11% de todo o território brasileiro. Essa área da região sudeste. A região que, como a gente vai ver, é a mais desenvolvida industrialmente, é a mais urbanizada também, é onde tem a maior parcela do PIB brasileiro concentrada lá, né? Então, analisem bem essa região, que nós temos muitas coisas a destacar, mas nós vamos procurar resumir nessa aula, né? Primeiro, no que diz respeito aos aspectos naturais da região sudeste. Tem muita variedade de clima e de vegetação nessa região, né? Uma grande parte dela tem a predominância do clima tropical típico. O clima tropical típico, né? Grande parte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, né, tem a predominância desse clima. Característica principal desse clima são os verões chuvosos e os invernos secos. Mas os verões, eles são quentes, são chuvosos, mas são quentes. E os invernos são secos, mas tem uma temperatura mais amena. Então, reparem bem nisso, que é o clima mais importante da região sudeste. Nós também temos a presença do clima subtropical na partezinha aqui do estado de São Paulo, a próxima região sul, porque o clima subtropical ele é típico da região sul, e nessa parte de São Paulo, como é próxima a essa região, nós temos a predominância, mas é bem na pontinha aqui já, né, embaixo no estado de São Paulo, né, do clima subtropical. Nós temos também a presença do semiárido, né, semiárido que é típico do Nordeste, mas também existe a presença dele nessa partezinha aqui, já próximo à Bahia. Em Minas Gerais nós temos a presença desse clima semiárido, né? E também temos o clima tropical úmido no litoral, né? Um clima que vai estar em articulação com a Mata Atlântica, que já foi bastante devastada pela ação humana, mas que ainda existe pelo menos 12% da vegetação original da Mata Atlântica existe, né? E ficam em serras, porque em serras
né, já foi mais fácil preservar, né, o ser humano já não usou seus interesses desmatando, certo? Então vamos aqui ver. Então essa vegetação, ela tem uma umidade muito grande, interessante, né? Essa vegetação, eu disse aí, ligada à Mata Atlântica, está ligada à umidade também, né? Uma umidade característica dessas áreas. Outra coisa que nós gostaríamos de destacar. Então, gente, é tanta variação na região sudeste que tem até mesmo a presença no interior dessa região ao predomínio de um clima com baixa umidade, onde chove pouco em alguns meses do ano, mas é só em alguns meses do ano, né? Nós temos aí em alguns meses do ano a predominância, né, desse clima com baixa umidade no interior da região sudeste, né? Isso é conteúdo que pode cair sim em uma prova e é importante saber, mesmo porque, como se intitula o livro com o qual a gente estuda, Vontade de Saber. Tenho vontade de saber, e isso vai ser um grande passo para desenvolver as várias habilidades, né? Então, com relação à vegetação, nós temos uma floresta tropical, né, bastante presente por aqui aonde eu estou apontando, né, que pega Minas Gerais, que pega os 4 estados, né, essa floresta tropical. Mas essa floresta não está muito presente aqui na parte norte de Minas Gerais, certo? Temos a mata de araucárias também, né? A mata de araucárias, ela já vai ser presente numa pontinha aqui de São Paulo, próximo à região sul, né? Teremos o cerrado, muito forte aqui em Minas Gerais, e algumas áreas de São Paulo também. Nesse cerrado a gente vê os galhos retorcidos, né? Ligado a um solo que precisa de uma correção, né, para ser usado para a agricultura. Então, cerrado, que também é chamado às vezes de savana brasileira, porque tem características parecidas com as savanas africanas, viu, minha gente? Também temos caatinga, né, aquela parte lá do semiárido, né, que eu falei aqui em Minas Gerais, né? Então, em Minas Gerais, aqui em algumas partes norte, é que temos a caatinga, onde chove pouco, né? Poucas chuvas, as folhas são caducifólias, elas usam esse artifício de deixarem as folhas caírem, né? E se concentram nas raízes profundas. Interessante isso. E também temos campos aqui nas Minas Gerais, numa partezinha aqui, né? Campos de uma vegetaçãozinha rasteira, muito interessante. Temos vegetação litorânea, né? Pega um pouco de São Paulo, um pouco de Rio de Janeiro, de Espírito Santo, né? No litoral, essa vegetação litorânea bastante interessante. Com relação ao relevo e à hidrografia é outra coisa que eu gostaria de destacar, né? Em áreas de planalto, né, onde a gente vê os planaltos, por causa dos desníveis dos terrenos, existem terrenos com desníveis, nós temos, consequentemente, um potencial hidrelétrico muito grande, gente. Falou em potencial hidrelétrico, vocês lembrem de desníveis, viu? Quando há declives, dá para a água pegar mais impulso e força, né? E aí um potencial de geração de energia muito grande a região sudeste tem por conta disso, né? Em áreas de planalto tem maior vazão de água nessas partes. Então, consequentemente, foram construídas usinas muito interessantes, né? Então, gente, foram construídas eclusas também, viabilizando a conexão entre trechos em desnível, né?
possibilitou a formação de grandes percursos navegáveis, né? Então, se possibilitou a ação humana, né, essas construções, essas eclusas, de se dar uma acessibilidade maior através da navegação, né? E aí as hidrovias ficam muito próprias para os homens se locomoverem, certo? Tem a hidrovia muito famosa Tietê-Paraná, com aproximadamente 1,7 quilômetros de extensão, chegando até a Argentina e ao Paraguai. Muito interessante isso. Também gostaria de destacar também nessa associação, esse destaque, nesse tópico que associa o relevo à hidrografia, os rios muito famosos, como o Rio São Francisco, gente, que vai desaguar lá no meio do mar, como diz a canção, no Oceano Atlântico, e que abastece boa parte da região Nordeste, mas ele nasce no Sudeste, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então ele vai nascendo por aqui em Minas Gerais e vai percorrendo, passa pela Bahia, e por conta das áreas de seu surgimento serem de muitas chuvas fortes, ele consegue ser um rio perene, ou seja, que chove o tempo, que sobrevive o tempo todo, a água não seca, né, por conta, né, dessas nascentes que ocorrem com muita chuva, né. Gostaríamos de destacar também o Rio Paraíba do Sul, que é muito conhecido por sua importância, né, ligada ao Vale do Paraíba, que era relacionado à cultura do café. Muito interessante. Também gostaríamos de destacar o Rio Paraná, né, o Rio Paraná, né? Esse é um marco natural muito interessante, ligado à geração de energia e ao transporte também, né? Então esse Rio Paraná é importante para as nossas considerações, né? Então, gente, outro ponto que a gente não pode deixar de destacar é a população. É a região mais populosa do Brasil, né? E como eu falei no começo, é uma região muito urbanizada. E aí 93% da população dessa região se concentra na área urbana e apenas 7% na área rural, né? Tem se urbanizado bastante, né? Isso ligado, articulado com a industrialização, com todo um desenvolvimento, né? O setor de serviços que tem crescido muito nessa região sudeste, fazendo com que a população tivesse crescido bastante. 1872 foi o primeiro censo e nele já se tem números interessantes sobre a região sudeste, e a região foi crescendo bastante, principalmente ali a partir de 1920 até a década de 70, nós tivemos um crescimento muito acentuado, um crescimento natural dessa população da região sudeste, né? E alguns fatores explicam, né, o crescimento demográfico, o ritmo acelerado do crescimento natural da população, a população que tem tido mais acesso à vacinação, aos médicos, né, tem que se cuidar, portanto, melhor, e isso contribuiu para o crescimento dessa população. Mas não só isso, teve a vinda dos imigrantes estrangeiros para o Sudeste. Eu gostaria de destacar portugueses, italianos, espanhóis, alemães, né? Depois japoneses. 1925 a 1935 nós tivemos uma grande imigração japonesa também, né? Pessoas que vieram para contribuir, né, com a região Sudeste, né? E também a migração interna. O que seria essa migração interna? Dentro do próprio país, de outras regiões para a região Sudeste, né? Vida de imigrantes nordestinos foram muito para essa região, né, de 1920 a 1970, né? Então são fatores que contribuíram para essa região ter muita gente, né? A cafeicultura tem atraído muitos imigrantes, né, no século XIX, os imigrantes estrangeiros que vieram apostar numa vida melhor através da cafeicultura, né? Oeste Paulista, né? O Oeste Paulista foi uma região muito, né,
destacada no que diz respeito a essa imigração atraída pela cafeicultura, certo? Gostaríamos de destacar aqui nessa aula também, né? Com relação à migração interna, a migração interna que nós já falamos, né? Tem diminuído bastante, né? Depois da década de 70 foi diminuindo aos poucos. Os nordestinos foram encontrando, né, elementos atrativos na agricultura e na pecuária na região centro-oeste, na região norte, e isso diminuiu um pouco a migração para a região sudeste. Não só nordestinos, de outras regiões também viram essas oportunidades em outras regiões também, certo? O crescimento natural da população brasileira foi diminuindo e o Sudeste também acompanhou essa diminuição. Uma tendência natural, né, de diminuição dessa população, do crescimento, do ritmo de crescimento. Não é nem a população está diminuindo em número, é o ritmo de crescimento. Se crescia muito, essa população passou a crescer num ritmo menor, certo? As mulheres foram entrando no mercado de trabalho, né? Isso daí já faz com que crie-se uma cultura de ter menos filhos, uso também de preservativos, conhecimentos de planejamento familiar, fez com que a taxa de natalidade fosse caindo. E aí a região sudeste acompanha tudo isso, certo? Houve a diminuição da imigração também, a imigração estrangeira diminuiu, então foi outro fator interessante para a diminuição do ritmo do crescimento natural da região sudeste. Outra coisa, a agropecuária, que merece bastante destaque. A agropecuária junto com a indústria. Vamos falar um pouco agora, né, do PIB, o peso que tem o PIB. Mais da metade do PIB nacional está relacionado à região sudeste. É uma força muito grande que essa região tem, né, para a riqueza do Brasil. E a indústria tem um forte peso. Tem indústrias metalúrgicas, mecânicas, siderúrgicas lá na região sudeste, né, de alta tecnologia. E tem serviços relacionados à informática. Temos também indústrias relacionadas à informática. Isso incrementa bastante o desenvolvimento naquela região. Mas tem acontecido também a descentralização. O que seria isso? Descentralização dessa região é quando as indústrias passam a ver atrativos em outras regiões do Brasil. E dentro da própria região sudeste, áreas urbanas com forte industrialização, as indústrias passam a ver atrativos em outras áreas da própria região sudeste. Uma mão de obra mais barata, transportes mais baratos, aluguel de imóveis mais baratos. Isso tudo contribui para que as indústrias comecem a sair dos grandes centros urbanos tradicionais da região sudeste e vá até para outras regiões do Brasil. Então é o chamado processo de descentralização industrial do sudeste. E como eu já falei, a gente quer destacar também outras áreas, não só a industrialização, né? Também o extrativismo na região sudeste. Existe uma região muito famosa do sudeste que é o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Na porção central de Minas Gerais nós temos o quadrilátero ferrífero, um alto teor metálico de minérios lá, com uma forte infraestrutura que foi se construindo com base nisso. Bacias petrolíferas muito fortes, muito marcantes, com bauxita,
com fósforo, com ferro, com diamante, né? Manganês, muito forte ali na região sudeste. E também nesse quadrilátero ferrífero que eu gostaria de destacar. Na região sudeste também tem o petróleo, viu? A bacia de Campos, que pega uma parte do Espírito Santo, uma parte do Rio de Janeiro. Essa bacia de Campos, ela tem um destaque danado, né, na questão do petróleo. Boa parte do petróleo da região do Brasil, ele é produzido, né, explorado na região sudeste. É isso. E também a agropecuária tem grande destaque. Você pensa só nessa questão do extrativismo e da industrialização, mas não podemos esquecer da agropecuária. Muito forte. O desenvolvimento, né, dessa junção da agricultura com a pecuária, muito forte, com tecnologia de ponta, né, com áreas de monocultura, criação de uma coisa só, como de café, de cana-de-açúcar e laranja, que faz com que essa região tenha um grande destaque. E por isso tem as agroindústrias com grande peso. Na produção de laranja, por exemplo, 80% da produção de laranja no Brasil se encontra na região sudeste. 86% da região da produção brasileira de café na região sudeste também. Certo? Então não podemos esquecer disso. Agora, tem esses desenvolvimentos todos da região sudeste, mas que isso tem um preço. A questão ambiental, muito degradada a questão ambiental. Já falamos que só 12% da Mata Atlântica original está preservada. É a parte que fica nas serras. Então, com relevo mais acidentado. Isso é triste informar, por causa da ação humana, né, por causa da agropecuária também, das indústrias. Agropecuária é ação humana, né? Mas eu quis dizer, das indústrias, do processo de urbanização, construção de casas e também dessa questão da agropecuária contribui para degradar o meio ambiente, infelizmente. Nós temos o acúmulo de lixo em áreas impróprias, que contribui para as enchentes, certo? A falta de uma permeabilidade da chuva no subsolo, né? Por conta da ação das pessoas, né? Na questão da construção de ruas e de calçadas, que constroem de uma forma que facilita com que aconteçam essas enchentes, esses alagamentos, que incomodam bastante. E também a camada de ozônio bastante prejudicada por conta dessa poluição das indústrias e por conta de tantos veículos circularem nessa região sudeste. E isso contribui para a inversão térmica, que é um mal danado, que contribui para grandes doenças, né? Então, gente, essa foi a nossa exposição resumida da região sudeste. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos sempre, um abraço.